queria dar as boas-vindas e uma boa noite ao professor Evandro, que está aqui nos acompanhando, nosso convidado especial aqui para essa live de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Prazer enorme. Muito obrigado pelo convite aí. Estamos aí. A gente é que agradece aí a sua participação e ter aceitado aí o convite para falar um pouco da sua experiência aqui com o Mogno. Bom, vamos falar um pouco aqui do melhoramento. A gente reuniu aqui alguns slides para acompanhar a apresentação. A ideia é falar um pouco sobre o que é a base do melhoramento florestal, melhoramento genético, algumas estratégias que a Futuro Florestal tem desenvolvido ao longo desses anos de trabalho. Tem muito a se fazer, então, como é um assunto bastante amplo e que demanda muita sinergia entre as empresas e a academia, a gente realmente convidou o professor Evandro para nos ajudar aqui nesse tema, que é um tema bastante importante, tá? E que precisa aí de um conhecimento técnico e prático aí bastante interessante para conseguir passar essa informação de uma maneira mais leve e mais didática aí também. Bom, a Valéria está pedindo para ver quem puder escrever a cidade e o estado da onde são, para depois a gente, nas perguntas, ajuda bastante a gente ter uma ideia de onde a pessoa é, até para a gente poder sintonizar a região, ter uma ideia um pouco na hora de responder. E eu acredito que a gente pode estar começando, já estamos aí com bastante gente online. Vamos colocar a apresentação, então, Evandro? Tá. Bom, aí a ideia aqui, o Evandro vai começar a apresentar, ele preparou aqui uns slides, eu fiz um slide de apresentação aí para ele falar um pouco da experiência dele. Fica à vontade aí, Evandro, manda bala. Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez queria agradecer ao pessoal da Futuro Florestal, o Eduardo, o Valéria, o Rodrigo, pelo convite. Um prazer estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre o melhoramento. A gente já desenvolveu algumas pesquisas, estamos começando a publicar algumas coisas, já orientamos alguns estudantes, mas eu vou atender o pedido deles e focar mais numa explicação de como é o melhoramento. Eu sou engenheiro florestal pela Exalc, sempre tive um interesse muito grande na área de genética e melhoramento, desde o ensino médio, de genética especificamente, depois na graduação desenvolvi o interesse pelo melhoramento, e aí eu fui fazer um mestrado em genética e melhoramento lá na UFV, e o meu doutorado eu fiz na Universidade da Flórida. Fui docente da UFG de 2010 a 2017, e agora estou na UFLA, em Lavras, e sempre focado na genética e melhoramento de espécies florestais. Temos trabalhos desenvolvidos com eucaliptos, com mogno, agora estamos começando a trabalhar com as nativas, com os IPs, tentando sempre desenvolver ferramentas moleculares e também desenvolver o melhoramento dessas espécies. Então, o interesse nas árvores e na genética delas especialmente. Tá? Bom, então, o Eduardo, o pessoal me chamou para estar explicando para vocês melhor como que é o melhoramento, quais são as etapas envolvidas, quais são os gargalos. É isso que eu vou tentar fazer agora. Bom, pessoal, a gente pode começar conceituando o melhoramento. Existem vários conceitos, tá? Esse é um dos mais famosos, se não me engano está no livro do professor Boren, que fala, e o Rex Bernardo, outras pessoas conceituam dessa maneira também, que falam que é a arte e a ciência utilizada para a obtenção de animais ou plantas geneticamente superiores em benefício do homem. Né? Então, o homem praticando a seleção artificial de acordo com seus interesses. Então, a gente está em busca, por exemplo, de um mogno africano
que vai ser mais precoce, que vai, por exemplo, produzir boa madeira precocemente, com 15 anos, 12, 13, apesar disso ser muito complicado de ser feito, mas a gente busca esse tipo de coisa e principalmente busca produzir madeira, mais madeira por unidade de área, ou seja, uma floresta mais produtiva, né? Agora, é importante, quando a gente fala de melhoramento, é importante a gente ter assim, a consciência de que isso vem sendo feito pelo homem desde que o homem começou a fazer agricultura. A partir do momento que o homem se sedentarizou e começou a cultivar as espécies, ele naturalmente, intuitivamente, sem saber nada de genética, de estatística, nada, ele foi fazendo o quê? Guardando os melhores frutos, as melhores sementes e consumindo as piores. Por quê? Na expectativa de que, ao plantar as melhores sementes, ele obteria na próxima geração uma boa colheita. E ele foi fazendo isso simplesmente guardando as melhores para o plantio e consumindo as piores. Isso é o processo que a gente chama de domesticação. E isso tem um efeito ao longo de 10 mil anos brutal. Pode até criar novas espécies, como, por exemplo, o milho, né? O milho é produto da seleção artificial do homem. O milho só existe enquanto espécie cultivada, né? E o milho é um caso muito interessante, por quê? Porque o ancestral do milho, a espécie ancestral, que é o teosinte, ele existe até hoje, pelo menos algo muito parecido com o ancestral do milho, está lá vivo até hoje no México. E aqui eu tenho fotos e um esquema da planta de teosinte. Veja que ela é toda ramificada. A espiga do milho não tem nada a ver com a espigueta do teosinte. O teosinte é uma espécie produto da seleção natural, então é feita para a planta se reproduzir e ter sucesso no meio ambiente. Então percebo que essa espigueta ela é deiscente, qualquer vento bate ali, a semente cai no chão. Já a espiga do milho moderno, os híbridos modernos aí de milho, você primeiro tem que gastar uma energia enorme para desempalhar e você tem que usar os dentes aí com muita força para tirar a semente, ou uma máquina gigantesca que custa mais de R$1 milhão para tirar essa semente daqui. Por quê? Porque isso daqui é um produto que não é produto da seleção natural, é produto da seleção artificial. Então, para o homem é interessante que as sementes fiquem na espiga para ele conseguir colher aquilo do sabugo sem ter que ficar pegando semente no chão, né, para ter uma colheita mecanizada, por exemplo. Tá? Então, repetindo, foi o processo de domesticação que criou essa maravilha, que a gente pode, muitos dizem, maravilha da natureza, né, que é o milho, que alimenta tantos milhões, bilhões de pessoas pelo mundo aí diariamente. É uma espécie criada pelo homem. A Zé a mais não existe na natureza. Mas e as árvores? Nós estamos aqui para falar de árvore. Bom, a relação do homem com as árvores é completamente diferente. O homem nunca cultivou madeira. Isso é uma coisa extremamente recente, eu diria que dos últimos 100 anos. Até então, o homem sempre foi extrativista de madeira na natureza, porque nunca viu problema nisso. Nunca houve problema em extrair madeira da floresta, porque a nossa população era pequena, né? Então você ia lá, tirava um pouquinho de madeira para cozinhar, ou para fazer uma estrutura para sua casa, e isso nunca foi problema. Agora, o problema é que hoje nós somos 7 bilhões de pessoas indo para 8, né? E a gente sabe que esse processo, esse extrativismo, ele não é sustentável. Por mais que existem planos de manejo e tudo mais, a gente sabe que isso em longo prazo é degradante e a gente precisa de criar meios para prover madeira de forma sustentável em longo prazo, sem prejudicar as próximas gerações. E é aí que o melhoramento entra. Mas o homem nunca fez melhoramento de árvore, porque ele nunca cultivou árvore. Ele sempre ia lá na natureza e cortava. Bom, consequência disso? A consequência disso é que as espécies florestais, elas têm ampla variabilidade genética, né? Muita variabilidade genética, o que é fantástico, dá um potencial de melhoramento enorme, porque
um dos requisitos para se obter ganho de seleção com melhoramento é ter diversidade genética. Então, isso nós temos nas árvores. Agora, existe uma série de dificuldades, como a longevidade, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, né? Então, as árvores são muito longevas, demoram para florescer, para a gente poder fazer cruzamento. A madeira, a gente não consegue avaliar no viveiro, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano. Então, tudo isso vai fazendo com que esse melhoramento seja extremamente difícil, né? Bom, então, basicamente é isso. Agora, como que se faz melhoramento na prática mesmo? O melhoramento ele é uma atividade cíclica, né? Então, ele parte de ciclos sucessivos. E espera-se que a cada ciclo você tenha um progresso genético, ou que a sua floresta, ou que a sua planta produza cada vez mais a cada novo ciclo de melhoramento. E o que são esses ciclos de melhoramento? Como é que eles são feitos? Bom, como eu disse, a base para o melhoramento é ter uma população com ampla variabilidade genética. Então, você tem uma população lá com grande variabilidade genética, a gente pode observar nessa curva normal aqui, que eu tenho árvores fantásticas aqui na ponta da normal, e árvores muito ruins na outra ponta da distribuição, e árvores intermediárias, que são a sua maioria. Qual que é a ideia? A gente chegar nessa floresta que tem ampla diversidade, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor passando aí pela tela, se puder dizer que sim ou que não, consegue acompanhar o cursor, Eduardo? Acredito que não. Tudo bem. Mas, enfim, então, se a gente for na ponta dos mais produtivos aí dessa distribuição e selecionar essas árvores, a gente faz isso na esperança de ter num próximo ciclo, árvores melhores. E como que a gente vai fazer isso? Bom, essa população selecionada, ela vai ser intercruzada, então vamos supor, nós já vamos dar os detalhes, a gente vai pegar alguns indivíduos dessas árvores melhores, intercruzá-las para obter uma nova população com ampla variabilidade genética. Não sei se vocês têm o conhecimento de genética, todo mundo, talvez não, mas quando a reprodução sexuada, os cruzamentos, seja entre árvores, seja entre seres humanos, seja entre animais, ele promove uma amplificação da variabilidade genética. Vamos detalhar esse ciclo um pouquinho mais no próximo slide. Então, o que a gente está mostrando é isso daqui. A gente parte de uma população com ampla variabilidade genética. Por exemplo, um teste de progênie. A gente intercruzou várias árvores entre si e está avaliando os filhos desses vários cruzamentos. Então, eu tenho lá o clone 1, o clone 2, o clone 50. Eu promovo os cruzamentos entre esses 50 clones. Muitas vezes fica proibitivo cruzar todo mundo contra todo mundo. Você seleciona alguns cruzamentos e avalia os filhos, no que a gente chama de teste de progênie. Nesse teste de progênie, a gente vai identificar as melhores famílias, ou seja, as melhores famílias, e os melhores indivíduos dentro das melhores famílias, e vai selecionar. Vamos supor que nós temos aqui no nosso teste de progênie 5.000, 10.000 árvores nesse teste de progênie, sei lá, de 100 famílias diferentes. A gente seleciona 10 a 100 árvores somente, só aquelas absolutamente melhores. Essas 10 a 100 árvores, ou seja, essa população selecionada, ela tem dupla função. Ela vai tanto abastecer os plantios comerciais, depois de passar por testes adicionais, porque nós temos que ter certeza do que nós estamos aí liberando para um produtor que é bom de fato e que vai aguentar as intempéries climáticas. Então, geralmente, nós já vamos mostrar essas plantas selecionadas aqui, nós vamos, quando tem tecnologia de clonagem, como é o caso que nós estamos buscando no mogno, e já existe no eucaliptus, em outras espécies florestais, quando tem clonagem, você vai clonar essas melhores árvores e testar os clones. Nós já vamos mostrar isso. Mas, além disso, como eu disse, o melhoramento é cíclico. A gente chama esses vários ciclos de seleção recorrente. São ciclos de seleção recorrente. Além dessa população selecionada ter que servir como cultivar para os plantios comerciais, eles também vão ser intercruzados para gerar, para recombinar, ou seja, embaralhar. Imaginem o material genético, os cromossomos como um baralho.
O que o cruzamento ou o sexo faz? Embaralha o material genético. E aí sorteia essas cartas para os filhos da próxima geração. É mais ou menos assim que a gente pode explicar de uma maneira didática. Então, esses cruzamentos vão promover uma amplificação, um embaralhamento do material genético, e aí a gente vai e avalia os filhos desses cruzamentos, e esse teste de progênie vai ser a população base do próximo ciclo de melhoramento. Estão me perguntando aí do tempo, nós vamos detalhar daqui a pouquinho, aguenta aí, vou mostrar o tempo daqui a pouco, tá? Bastante tempo, você já pode imaginar, né? Mas vamos lá. Já adiantando, a gente não tem essa resposta no Mogno, tá? A gente pode ter algumas estimativas, predições, mas ninguém chegou lá ainda no Mogno, né? Bom, como eu estava falando, a população selecionada ela vai servir para ser intercruzada, para formar a nova população base, mas, claro, melhoramento não é uma atividade de pesquisa por si só, né? Ela é uma atividade que tem que gerar cultivar, gerar dinheiro para o produtor. Então, essas melhores plantas vão ser propagadas. Eu tinha uma animação aqui, foi uma má ideia, porque o programa meio que converte a animação, tá? Então, já ficou sobreposto. Mas essa propagação dos melhores materiais, quando tem clonagem, a gente faz via clonagem, e quando não tem tecnologia de clonagem, a gente pode fazer um pomar de sementes. A gente pega essas 10 ou 50 melhores árvores, coloca elas, né, seja via semente ou via enxertia, no local onde elas estão isoladas, elas vão se intercruzar. Ao se intercruzarem, todas elas foram selecionadas, naquele local só tem planta matriz boa, espera-se que você colha sementes muito boas dali. Bom, mas quando a gente tem tecnologia de clonagem, como na eucaliptocultura, como já tem na teca, como a gente vem buscando fortemente aí, várias pessoas vêm buscando fortemente no Mogno, várias empresas, aí opta-se pela clonagem. Porque eu não trouxe o slide para explicar isso, mas eu vou só falar. Basicamente, pessoal, a clonagem acelera muito o ganho de seleção. Porque via sementes, a gente não transmite o nosso material genético na íntegra para os nossos filhos. Então, dar um exemplo assim, não adianta você ter uma árvore campeã, que ao colher semente dela, não é garantia de que os filhos vão ser bons, tá certo? A mesma coisa que a gente pensar assim, desculpa fazer uma brincadeira, mas sei lá, não é garantido que os filhos, sei lá, do Brad Pitt e da Angelina Jolie vão ser bonitos iguais eles. Isso não é garantia por conta do embaralhamento genético, tá? Agora, se a gente conseguir clonar o casal, os clones serão idênticos ao casal, sem dúvida nenhuma. É por isso que sempre que pode-se fazer clonagem, é uma ótima ideia, isso vai acelerar bastante o ganho de seleção, tá? Basicamente é isso. Bom, esse teste clonal, por que a gente tem que fazer o teste clonal? Por que não dá para pegar essa melhor árvore aqui, ó? Vejam nessa floresta de exemplo aqui, à esquerda. Nós temos uma floresta com variabilidade genética, e tem 3 árvores de destaque aí. Bom, ninguém, nem o comerciante mais agressivo, deve recomendar a clonagem dessas árvores e ir direto isso para um plantio comercial. Por quê? Por exemplo, a primeira árvore, a árvore 1, vejam que ela não tem competição ao redor dela. A mesma coisa a árvore 3. Houve mortalidade ou elas estão na borda. Então fica a dúvida. Será que essa superioridade é genética ou será que é ambiental? Como que a gente separa a porção porque aqui o que nós estamos vendo é variação fenotípica, ou seja, uma variação visual entre as árvores. Essa variação tem uma natureza genética e ambiental, então a gente precisa separar isso daí. Como fazer isso? Com os testes clonais. Ao multiplicar essas árvores via clonagem, a gente consegue colocar elas com delineamento experimental. Por exemplo, nesse slide aqui, a gente clona as melhores árvores, acima vocês têm uma população com ampla variabilidade genética, selecionamos as melhores árvores e colocamos os clones dessas melhores árvores abaixo num teste clonal.
Então vejam que as várias réplicas do primeiro clone aí, todos estão indo muito bem, mas já o segundo deu cancro e está crescendo pouco. E o terceiro bifurcou. Então é com teste clonal, colocando esses clones em vários ambientes, dentro de um mesmo ambiente, com repetição. Não é repetição do jeito que está mostrado aí, não. Tem que colocar no espaço, né, com blocos, enfim. Tem toda uma metodologia estatística para isso. Mas aí o que acontece? Se você coloca isso no campo com repetição, nessa fórmula aqui, que eu tenho F de fenótipo igual ao genótipo mais E, esse E de environment, de ambiente, né? Se você coloca isso com repetição, você vai cancelar os efeitos ambientais e vai estimar muito bem o valor genético daquela árvore. Por que cancela os efeitos ambientais? Porque se você colocou o clone repetido em vários locais diferentes, é impossível que ele tenha caído em todas as repetições em locais que elevam a média dele. Ele vai cair em local bom e em local ruim, de modo que os efeitos tendem a se cancelar. Essa é a mágica do teste clonal, é para isso que ele precisa ser feito. Respondendo à pergunta do tempo, tá? E aqui a gente tem bastante aprendizado, e aí eu peço desculpa aí que o slide, esses tempos que eu coloquei aí, eles eram para vir na sequência, tá? Com animação. Mas vamos tentar explicar isso daqui. Então, o Brasil é um país líder de tecnologia florestal, pessoal. Se tem uma coisa que a gente pode bater no peito com um orgulho, são várias as coisas, inclusive, que nós brasileiros temos que se orgulhar, mas uma das coisas é a pesquisa na área florestal. Tá? Nenhum país tem a produtividade florestal que nós temos. Você fala, mas é o clima do Brasil, não dá para competir com a Escandinávia, Estados Unidos? Sim, é o clima, mas tem tecnologia também, e muita dessa tecnologia é copiada pelo mundo inteiro. Posso garantir para vocês, como conhecedor dessa área. Tá? Mas aqui o que nós temos, pessoal, como que se faz o melhoramento dentro daquela roda? Isso daqui é só saindo da roda, selecionando os melhores indivíduos, indo para 2 testes clonais. Aqui, infelizmente, ficou um pouquinho ruim de ver, mas vejam vocês, lembra que eu falei que começa intercruzando várias árvores. Então, a gente tem aqui, logo à esquerda acima, um cruzamento entre 2 árvores. E nós vamos fazer o cruzamento não só entre essas 2, entre várias árvores. Aí, na sequência, depois da flechinha vermelha que vocês têm, é um teste de progênie. Vejam que a progênie 1 bifurcou, a progênie 2 está muito bonita, e a progênie 3 está com tortuosidade, não está boa. Então vejam que a gente vai selecionar as melhores progênies. Vejam que dentro da progênie 2 a gente tem a árvore central, que é mais bonita. No terceiro passo aí, para clonar essa árvore, na eucaliptocultura, geralmente se corta a árvore, né? E aí deixa ela brotar, e leva esses brotos que saem do toco para o enraizamento. E você vai para um primeiro teste clonal. Depois que você confirma quais são os melhores clones no teste clonal, as empresas florestais, Suzano, Senibra, todas elas levam os clones para um segundo teste clonal. Então veja que são um teste de progênie e 2 testes clonais para se chegar no melhor clone. Isso na área florestal, na eucaliptocultura. Então a gente está falando aí, pessoal, de 12 a 15 anos na eucaliptocultura para se chegar num clone. Tá? É por isso que é tão importante a proteção de cultivares, porque realmente leva tempo e dinheiro. Existem vários mestres e doutores em genética nessas empresas fazendo melhoramento. Conheço vários deles, por isso que eu digo que existe. Tá? Várias pessoas com doutorado em genética e estatística para dar conta de produzir, cultivar aí, no caso de uma empresa grande que planta 500 mil hectares, você precisa ter muitos clones diferentes para atender toda essa demanda. Né? Mas e no caso do mogno, que é o que me perguntaram? Né? Então, uma previsão minha, que eu diria otimista. Tá? Por quê? Eu suponho algumas coisas aqui. Olha, primeira suposição, vamos supor que nós vamos partir de uma floresta já adulta. Né? Então, nós não vamos intercruzar ninguém e nem esperar esse teste de progênie crescer. Vamos supor que nós vamos fazer seleção massal nos plantios que existem por aí. Inclusive, é uma iniciativa que vem já sendo feita, nós mesmos já fizemos, em parceria, na época que eu estava na UFG, com Viveiros das Nobres. A gente tem um trabalho iniciado desse com eles lá. Mas vamos supor, então, que nós não vamos intercruzar, até porque a gente não sabe florescer mogno ainda,
né? Muito bem, não tem tecnologia, demora muitas vezes para florescer e tudo mais. Então, vamos clonar, multiplicar essas melhores árvores dessa floresta que já existe, que nós não esperamos crescer. Então, essa multiplicação dos clones, para ir para um primeiro teste clonal, ela vai levar aí 1 a 2 anos, no mínimo, né? Então, multiplicou, tem lá bastante quantidade no viveiro, vamos espalhar testes clonais aí pelo Brasil, né? Precisa ser vários lugares, eu já vou mostrar um próximo slide falando da interação genótipo por ambiente. Com quanto tempo que esses testes clonais vão nos possibilitar ver madeira, poder selecionar a árvore pela sua produtividade em madeira? Vocês acham que é no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Eu tenho certeza que não. Em idade tão pouco avançada, ainda não se produziu madeira de qualidade, né? Então, assim, uma previsão otimista é que a gente vai ali no primeiro ou segundo desbaste, lá com 8 a 12 anos. Vai ser por ali que nós vamos poder fazer uma seleção precoce. Lembrando que a idade de corte nos mognos, as previsões mais otimistas é de 18 anos para frente. Tem gente que arrisca 15, eu não arriscaria cortar com 15, não, né? Mas, enfim, então percebo que já é uma seleção precoce, né, com 10, 12 anos. E aí, vamos levar para um segundo teste clonal? Como as empresas de eucaliptos fazem? Eu acredito que nenhum investidor vai ter paciência para isso, né? Isso daí, eu como pesquisador, a gente vai ter que concordar. Até porque, na eucaliptocultura, esse segundo teste clonal vem muito porque... nesse primeiro teste clonal aqui, eles colocam as plantas muito em parcelas de árvore única, ou seja, o clone não está competindo com ele mesmo, está competindo com outros clones ao redor. Então, eles selecionam os melhores clones nesse primeiro teste, que está nesse tipo de parcela, e leva para um segundo. Mas no caso de madeira nobre, será que a gente vai dar conta de esperar? E será que precisa, se a gente está... se o objetivo não é uma floresta para biomassa, e sim para madeira, onde o que importa mesmo é o indivíduo, né? A gente não tem tanto problema de competição assim, especialmente se a gente for trabalhar no espaçamento mais aberto ou respeitar os desbastes no tempo certo, né? Então, eu deixo essa pergunta. Agora, é fundamental essas duas outras perguntas, né? Onde os clones foram avaliados? Isso para o produtor é fundamental. Então, tem gente aí vendendo clone. Vocês têm que perguntar, clone? Clone foi avaliado em qual local? Cadê o dado? Com quantos anos que foi avaliado? Né? Porque a grande maioria dos clones que existem por aí, muitas vezes é clone que o cara multiplicou lá no viveiro, pegou as melhores mudas e multiplicou só para não ter que comprar a semente, por exemplo. Né? Em quantos locais esse clone foi testado? Tá? Então, percebo que nessa visão otimista a gente também está falando... pulando etapas que existem no melhoramento, a gente está falando aí de 15, 18 anos para se chegar num clone comercial, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Bom, agora, último slide meu, desculpa, Eduardo, eu falo mais que a boca. Mas aqui, pessoal, uma coisa que eu quero deixar de mensagem para os produtores, tá? Que é super importante. Quero usar esse exemplo de pesquisa nossa, é um teste clonal de eucaliptos, que nós implantamos quando eu era professor lá na UFG, nas cidades de Corumbá de Goiás, perto de Pirinópolis, Lusiânia e Catalão, no estado de Goiás. Vejam que são todas cidades relativamente próximas se a gente pensar na extensão territorial do Brasil. Agora vejam aqui nesse outro gráfico, o que eu tenho? Eu tenho um incremento médio anual, a medida de produtividade de madeira de cada clone em Catalão, à esquerda, Lusiânia no meio, e no terceiro local em Corumbá. Vejam vocês, pessoal, cada pontinho é um clone, e a reta liga o desempenho de um clone de um local para o outro. O que vocês observam nesse gráfico? Que o melhor clone em um local não é o melhor clone no outro local. Essa é a dificuldade do melhoramento. Isso é o que a gente chama de interação genótipo por ambiente. Esse é o calcanhar de Aquiles do melhoramento. E que dificulta demais. Por quê? Porque quem se propor a fazer melhoramento e vender material clonado, selecionado para o Brasil inteiro, ele vai ter que colocar teste clonal em tudo que é lugar desse Brasil. Claro que existem limitações financeiras e tudo mais, mas precisa de uma rede experimental para indicar
quais são os melhores clones em cada condição ambiental, num solo mais pobre, numa região onde tem muito déficit hídrico e assim por diante, tá? Então, deixo essa mensagem para vocês. E mais uma última mensagem, que é a seguinte: eu, no lugar de um produtor, eu não plantaria só um clone, quem quer que seja, pode ser clone desenvolvido pela academia, por mim, por qualquer pessoa. Vocês vão ter que testar mais de um material genético na sua fazenda para começar. Então, jamais plantem um clone só, tá? Mesmo que o clone tenha sido testado, mas não foi testado na sua fazenda. Então, sempre busque comprar vários clones, alguma diversidade genética e tá testando isso daí, tá? Obrigado, pessoal. Depois eu vou responder as perguntas. Eduardo, me desculpa, passei dos 20 minutos que eu tinha planejado. Não, tranquilo, Evandro, tá? Foi ótima aí a sua explanação. Parabéns, realmente eu conseguiu esclarecer bem as velocidades aí de cada fase e um pouco de todo esse processo, né? E principalmente as dificuldades da área florestal dentro desse ciclo do melhoramento, né? Então, nós temos uma dificuldade, nós brasileiros temos uma dificuldade com o longo prazo, né? E a área florestal, nossa, longo prazo, 20, 25 anos de ciclo, para outras culturas é rápida, né? Então, se a gente quiser fazer um melhoramento florestal, a gente realmente vai ter que olhar em 40, 50, 60 anos, né? Sempre tendo isso como um ganho gradativo. Cada nova etapa se tem um ganho, cada nova etapa se tem um ganho. Então, eu acho que é muito, como produto, como silvicultor e melhorista, é sempre desafiador, porque você tem sempre uma cenourinha lá na frente, né? Você nunca perde a vontade, né? Você nunca perde a falta. Você sempre tem algo a mais para fazer e melhorar. Então, a gente, como vida, a gente deixa um pedacinho da nossa vida no final de uma etapa de uma espécie X, né? Exatamente. É assim que eu encaro, né? E aí, eu vou falar um pouco agora deixa eu colocar aqui. Bom, eu vou falar um pouco dos senegalenses em si, né? Qual que é a estratégia dos senegalenses como espécie, como estratégia de melhoramento para ele? Então, basicamente, Evandro, se você quiser desligar a câmera ali em cima... Aí ok. Opa, na hora. Né? Desculpa. E aí, assim, bom, é uma espécie que ela ocorre numa zona, uma área extensa da África, então ela pega diversos países, ela tem uma variabilidade genética ampla, né? E ela ocorre numa zona de semiárido até uma zona tropical, de uma floresta meio que semi-estacional, decidual aí, seria uma correlação com a nossa Mata Atlântica aqui do interior e tal, um cerradão, né? Seria tipo uma caatinga, um cerradão e uma Mata Atlântica estacional, assim. E então ele tem uma base genética interessante. Eu vou falar um pouco do case, do que já foi feito com ele. Então, assim, a Austrália, com essa espécie, ela é pioneira, então ela vem trabalhando com essa espécie desde meados da década de 2000, né? Esse é o professor Dr. Nichols, né? O Dr. Gert Nichols, tem outros pesquisadores que também trabalharam com ele e outros que também que fizeram trabalhos independentes, mas ele tem um trabalho bastante interessante, consistente, junto com o governo australiano. Então, na Austrália, o governo australiano, o setor florestal nacional, para federal deles, instituiu na década de 70 vários testes com espécies, né, exóticas e nativas deles. E nesse pacote veio os senegalenses. Eles testaram em vários estados ali do país, e dentro desses estados estava o senegalense e o Dr. Gertz,
na década de 2000, ali no começo de 2000, um pouco antes, ele começou a avaliar esse material e resgatar esse material, que eram testes de procedências e tal. Então, ele selecionou as melhores matrizes e começou a fazer tudo isso. Fazer testes de procedência, testes de progênie, e depois clonar esse material. E nessa época também começou uma empresa, a Africa Mahogany Austrália, começou a fazer alguns primeiros plantios comerciais com a espécie, que também acabou importando novos materiais e fazendo uma coleção muito importante. Então, eles testaram várias coisas, Eles testaram a clonagem, eles fizeram enxertia, pomares de sementes, fazendo técnicas de enxertia para florescimento precoce, para tentar fazer polinização controlada, tentar polinizar os melhores indivíduos, entre eles ali. Então, aqui a gente vê uma foto de um pomar, vê a foto de um início de florescimento, Aqui já sementes nesses pomares e essas sementes ali virando mudas. Então, por exemplo, a gente foi lá, selecionamos 10 matrizes no campo, a gente consegue coletar ramos desse material, enxertar em mudas e levar isso para o campo, para uma área específica controlada para a produção dessa semente, ter uma F1, digamos assim, mais controlada, e aí conseguir partir para uma população em si conhecida, conhecida pai e mãe, praticamente, meios irmãos. E aqui um pouco aí é um slide sobre a África Mahogany. Então eles têm 14 mil hectares plantados, e a gente conheceu bastante, a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal de lá, que veio fazer um trabalho no Brasil, nos visitou e contou um pouco sobre isso, Então foram pesquisadores que ajudaram a montar essas 150 procedências de materiais que eles plantaram lá nas áreas comerciais deles, e eles então criaram uma ampla base genética e começaram a clonar os melhores materiais, testar testes clonais e continuar todo aquele ciclo, fazendo essa base de melhoramento contínuo. Então, eles estão há mais ou menos, os plantios mais velhos deles, com 15 anos mais ou menos, então, é uma referência no mundo de melhoramento no senegalense. E lá na Austrália tem um ou outro viveiro que já tem trabalhando, já tem alguns clones testados em nessas regiões dos plantios dessa empresa, e disponibiliza isso para o mercado lá, que não é tão grande como o brasileiro, mas tem alguma coisa já sendo desenvolvida a nível comercial, de clone comercial. Tá? Bom, aí como que a gente enxerga, o melhoramento dos senegalenses, nosso esforço, desde quando a gente começou a trabalhar com a espécie, lá em 2004, 2005, quando a gente plantou as primeiras sementes, produzimos as primeiras mudas, a gente identificou o seguinte: bom, existe uma espécie muito rústica, ela é uma espécie muito rústica, porque naturalmente ela vem de áreas que chove 600 milímetros até 1.200, 1.400 milímetros, aguenta 7, 8 meses de seca. Então, inclusive, existem vários trabalhos australianos que mostram que ela é uma espécie indicadora. Então, eles testam sempre os senegalenses juntos, porque onde ele vai bem, dá para testar outras coisas, onde ele vai mais ou menos, dá para testar só mais algumas, onde só ele vai mal, só ele aguentaria aquele clima. Então, para esse cenário, pensando em toda a área de semiárido que o Brasil tem, de cerrado, ele é uma espécie muito plástica para isso. Então, a partir do momento que a gente conheceu essa característica dele, a gente começou a importar, a buscar novos, continuar essa importação de material, já que a gente não tinha material de plantios, sementes nacionais, digamos assim, produzindo no Brasil. Então, a gente começou a montar uma coleção de material. Descobrimos novos fornecedores, desses fornecedores, a gente sempre buscou novas procedências, e isso, então, hoje nós temos lá uma coleção grande de temos 10 procedências, e depois conseguimos importar níveis de progênies.
né? Conseguimos fazer uma importação de 30 progenes em 2016, né? Foi um esforço grande. E, assim, a vantagem dos senegalenses é que a gente consegue importar semente de áreas de origem, seja da África, da Austrália e tal, apesar de ser muito burocrático, ser muito chato, existe essa possibilidade porque a semente aguenta esse período, né? Então, da colheita até chegar na nossa mão, né, de sair lá do campo, até passar pelo processo de importação, todo, chegar no viveiro, ela ainda está com viabilidade de germinação, o que é muito difícil com o grande foliola, com o ivorensis e tal, que ele tem um período de durabilidade da semente menor. Então, você perde muito poder de germinação e perde muito dinheiro nesse processo. Então, a gente tem essa possibilidade de conseguir importar mais materiais para o Brasil continuamente, né? Então, nós montamos essa ampla base genética, fazemos importações contínuas de novos materiais, né? Implantamos diversos testes de procedência nas nossas áreas em Garça, e quando a gente fez essa importação de progênios, nós implantamos esses testes de progênio em diversas regiões do Brasil. Foi um esforço muito grande nosso e dos nossos parceiros, que disponibilizaram áreas para plantar e cuidam dessas áreas, né? Então, sem esses parceiros, realmente seria muito difícil a gente estar conseguindo distribuir esses materiais e poder avaliar eles com esse tempo, né? E hoje a gente já tem vários plantios acima de 10 anos, de 8 anos, inclusive alguns testes de procedência já estão chegando numa fase interessante para começar a selecionar precocemente os materiais. E a ideia nossa agora, para esse ano, é começar a coletar esses materiais, começar a propagar eles, domesticar eles ali a nível de jardim clonal, de viveiro, e para começar a fazer os primeiros testes clonais com esses materiais, né? E aí a nossa ideia é seguir pelo melhoramento clássico, seguindo, lógico, montando esses bancos, montando pomares, tentando fazer esses cruzamentos, e as técnicas modernas, né, que é montar pomares clonais. Existe a técnica aí de a gente montar um pomar indoor, levar esse material para dentro de uma estufa, criar um pomar indoor do senegalense, mas isso hoje a gente está olhando para 8 espécies, não só para o senegalense, mas o senegalense ele é uma espécie-chave, né? E montar esses testes clonais já a partir do ano que vem. E aí a gente entra na parte legal, que é uma parte de olhar para as árvores, né? Então, o que eu vou selecionar, né? Então, o senegalense, a primeira coisa que bate, assim, é a forma, né? A gente tem uma espécie que ramifica muito, naturalmente. Então, ela dá bastante trabalho de desramas, né? De conduzir o fuste. Ela fica um pouco mais baixa que o grande foliola, então, por isso que a gente também consorcia as duas, uma ajuda a outra a ganhar mais altura e tal. Então, a primeira característica é, vamos selecionar árvores que tenham menos ramos, sejam mais retas e menos tortas. Então, tanto o grande foliola quanto o senegalense e o ivorense, ele tem uma tortuosidade natural que a gente também tem que estar de olho. Claro, também, olhar crescimento, vigor, né? Selecionar as árvores que engrossaram mais, ganharam mais altura e tal. E também tentar selecionar materiais mais rústicos e menos exigentes de fertilidade. Então, selecionar material em áreas pobres, né? Então, assim, hoje, o que a gente tem como base genética? A gente tem os nossos plantios próprios da empresa e de todos os nossos clientes e produtores espalhados por esse Brasil que plantou tudo material de semente. Cada plantio desse tem um potencial de se olhar esse material e trazer alguma coisa positiva dele de seleção, né? Então, desde uma área mais fértil, uma área mais fria, uma área mais quente, uma área mais fraca, né? E nesse sentido. Então, tem bastante que precisa ter recurso para rodar tudo isso. E características da madeira, qualidade da madeira, que é uma coisa muito importante, né? Então, a gente tem que olhar crescimento, tem que olhar forma, mas e aquele material? Ele vai ter madeira interessante para a gente?
E aí que entra uma dificuldade maior. A gente só vai conseguir olhar a qualidade dessa madeira realmente quando ela chegar nos seus 18, 20 anos. Precocemente vai ser muito difícil a gente conseguir isso, tá? Outro ponto é resistência a pragas e doenças. Então, a gente já tem várias pragas e doenças que vêm ocorrendo nos mognos africanos. Então, a gente tem os cancros, o grande foliola, a gente está observando a ocorrência da broca do ponteiro, tem os besouros, tem doenças vasculares. Então, por exemplo, no senegalense tem ocorrido muito ceratocistes, no grande foliola mais cancro, mas no senegalense também ocorre cancro. Então, selecionar os materiais que têm resistências a isso, que é muito mais interessante eu encontrar um material resistente a isso, que de repente tenha uma menor produtividade em crescimento, porque eu não vou ter essa perda lá na frente, né? Então, essas são as características que a gente vem buscando na hora de selecionar os materiais. Então, o que a gente encontra no campo, né? A gente encontra dentro de uma população base, que a gente recomenda plantar os senegalenses a partir de um 3x2, bastante árvores por hectare, para adensamento, e você conseguir selecionar e eliminando os indivíduos piores, né, num primeiro desbaste, depois deixando os bons medianos para o segundo desbaste. A gente vai encontrar aquela árvore sem ramo nenhum, muito pouco galho, bem reta, vai encontrar a boa aí, que é a segunda, ela vai ter um galho ou outro, com uma pequena correção de poda, você consegue já ter uma altura comercial muito boa, e aí as outras que já começam a ter mais ramos mesmo, né? A gente tem as medianas que a gente consegue corrigir também com podas, mas demanda mais ação de poda, e as ruins, que geralmente a gente nem gasta tempo podando elas, a gente geralmente já deixa ela para o desbaste mesmo, né? Então, toda uma dinâmica de campo muito de olho muito clínico para saber o que vou deixar, né? E aqui é um pouco um exemplo das condições climáticas aí dos materiais das progênias. Então, a gente conseguiu materiais que vão desde solos mais argilosos, solos até cascalhentos e tal, com vários tipos de árvores, assim, de material, de tipos de matriz, ou seja, matrizes que não tinham tanta aptidão, não tinham um tamanho tão grande, mas matrizes muito boas. Então, essa diversidade vai ser importante no nosso programa de melhoramento, né? Então, áreas que chovem 600 milímetros até áreas que chovem 1.000 milímetros. E, então, conseguimos ter uma ampla, uma primeira base de progênios, né? Existem muitas opções de progênios para se buscar ainda lá no de origem, e a necessidade é de fazer isso rapidamente, porque cada vez mais as matrizes estão sendo exploradas e estão sumindo do mapa. Teoricamente, é assim na prática. E aqui é uma visão dos nossos testes de progênios, né? Você vê que são 7 testes espalhados, são 7 localizações, mas temos 9 áreas plantadas, né? Lá em Teresina é uma área com a Ecoempreendimentos, no Joselito, grande parceiro. Lá na UFPI tem 2 áreas plantadas na Federal, Porangatu com o Rodrigo lá da Selva, em Trancoso com o pessoal da Simbiose que planta nativas lá também. Em Ilha Solteira é uma parceria com a Embrapa, o Unesp e o APTA. Então tá o professor Mário, a Ananda. Em Garça a gente tem várias parcelas desse material, plantado de várias formas. E em Pindamonhangaba com o Instituto Coroputuba, com o nosso parceiro lá, o Patrick. Então, a gente tentou espalhar isso em diversos ambientes, né? A gente vai implantar esses testes em mais áreas aí, provavelmente, ao longo desse tempo. E a tendência é começar a selecionar esse material nos próximos anos. O meu orientador, né, o professor Mori, ele comentava várias vezes que falou assim, no eucalipto, eles faziam seleção com 4 anos do clone, né, geralmente com 1/3 a 50% do tempo do ciclo que você espera. Então, ou seja, no mogno, se a gente fala com 20 anos,
Então, a partir do 8, que é um terço, 7, 8 anos, você já começa a ter uma maior assertividade que aquele clone vai ter 70% de chance de ser bom. Então, já dá para começar a selecionar nessa idade, né, para alguns caracteres, né. Então, essa é a idade que a gente está olhando para começar a selecionar material. Então, são anos aí de trabalho, e agora a gente está buscando já árvores mais velhas para montar os outros testes. Então, tem bastante coisa a ser feita. Existem gargalos no mogno que precisam ser vencidos. Então, existe muita dificuldade de propagar material vegetativamente, árvores mais velhas, com mais de 8 anos, 10 anos, já fica muito difícil, sem destruir a árvore e coletar, sem cortar a árvore embaixo. A multiplicação desses ramos de árvores a nível de in vitro também ainda é um desafio. Então, tem várias questões que nós estamos buscando projetos via PAPESP, via CNPq, para desenvolver junto com pós-graduandos a nível de doutorado, mestrado, pós-doutorados, porque isso precisa de muito trabalho, dedicação e tempo, né? E investimento, né? Então, a gente precisa montar essas parcerias público-privadas com as universidades, com as instituições de pesquisa, para conseguir avançar, porque é longo prazo e são vários passos que a gente tem que ter. E a gente tem que ter, como empresa, tem que ter muito pé no chão, né, e segurar a ansiedade, para segurar a ansiedade da empresa em atender o produtor, que é o cliente, que nos pergunta diariamente, por que vocês não têm o clone, né? Eu quero plantar clone. Eu recomendo. Ele falou, não existe ainda muito material para a gente poder te colocar na sua mão com garantia. Então, a gente recomenda realmente testar, pode testar os clones que estão no mercado, mas trabalhar com a maior parte ainda a nível semente, adensando mais, trabalhando com desbastes, que você vai ter uma garantia um pouco melhor de adaptação desses materiais nessas áreas, diferentes áreas que a gente atende a nível Brasil. É muita diferença de solo, é muita diferença de clima, então a gente tem que ter bastante consciência técnica e paciência, que um dia vai chegar lá com muita paciência e perseverança. Então, aqui um pouco os nossos parceiros, então, Embrapa, Florestas, Unesp, Federal do Piauí, pessoal de Viçosa, né, do CIF da Federal, Instituto Florestal de São Paulo, né, a gente tem muito material interessante nos hortos aí para ser trabalhado, Federal do Sul da Bahia, FAEF, a Universidade ali de Garça, que tem, a gente ajuda bastante ali, muitos estágios, né, tá bem próximo da gente, da nossa base, a Tropical Flora, a empresa da onde a gente faz parte do grupo, o Instituto Coroputuba, a Eco Empreendimentos, Selva Florestal, Simbioses, e a GPR, que é a Global Partnership Reforest, lá, que é um dos nossos parceiros da Austrália. Eu queria agradecer muito a eles, ao Evandro, a UFLA, nós já tivemos alguns trabalhos com a UFLA, um tempo atrás, vamos retomar agora que você está por lá, e vamos nos aproximando aí esses esforços no melhoramento. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha planejado, e queria agradecer a audiência de todos, e estamos aí à disposição. Vamos dar uma olhada nas perguntas, Evandro? Tranquilo, muito bom. Então, tem algumas aqui, eu não sei se talvez seja mais correto ir na ordem, não é isso? Vamos na ordem aí. A primeira é a do Luciano. Quanto tempo demora, né? Acho que a gente contemplou, né? Eu acho que essa aí você falou naquele slide, né? Apesar de, assim, a pergunta está no ar, né? A gente está todo mundo em pesquisa tentando descobrir, mas com certeza não é 5 nem 10 anos, é daí para cima, eu acredito. Não sei se o Eduardo tem um chute melhor que o meu. Eu acredito que é por aí, considerando que a gente já tem árvores com 15, 20, né, para selecionar, dá para a gente
conseguir ter alguma coisa testado, assim, daqui uns 7, 8 anos, né? Realmente vai nesse tempo, pelo menos uns 10 anos aí. Então, aí o Miranda Titon, ele pergunta sobre a variabilidade genética, né, que é uma preocupação recorrente no mogno, e essa daí eu acho que eu posso responder bem, porque a gente fez algumas pesquisas já, Miranda, tem uma dissertação de mestrado de uma estudante minha, eu vou colocar aqui no chat, a Sabrina Delgado Soares, tá? Uma tese lá da UFG, eu orientei, e a gente está para publicar um trabalho, já está no prelo, para sair na Genetics and Molecular Biology. Tá? Então, assim, basicamente, respondendo muito rápido, claro que existe um gargalo genético, tem sim mais variabilidade lá na África, tá? Mas o medo que existe pelo fato da grande maioria dos plantios terem vindo só de 5 matrizes originais lá da Embrapa Amazônia Oriental, lá do Belém do Pará, muitas pessoas se preocupam, né? E eu também me preocupava, para ser bem sincero, eu não imaginei ver tanta variabilidade genética nos plantios de mogno no Brasil, tá? Então nós fomos, em parceria com uma das nobres, nós fomos lá no Pará, coletamos amostras lá da fazenda do senhor Okajima, do Norton, que até então eram os maiores produtores de sementes do Brasil. O mercado tem mudado, acredito, mas a gente observou que tem variabilidade genética no mínimo moderada, tá? Então, assim, eu não me preocuparia muito mais com isso. Claro que para fins de melhoramento é salutar, sim, ir atrás de mais variabilidade genética, haverá um ganho, sim, indo para a África, trazendo mais variabilidade, que é o trabalho que eles vêm fazendo, o futuro vem fazendo aí no senegaleses. Acho que vou responder assim essa pergunta. Quer responder a próxima? Pode ser. Qual que é a próxima? Do Dr. Sidney Munerati. Olá, Sidney, tudo bem? Vale a pena apostar no broto do mogno? Como acompanhar o seu desenvolvimento? Olha, nós fizemos poucos trabalhos ainda com a condução da rebrota do mogno. O que eu tenho observado é que ela é bem vigorosa, no caso do senegalense, né, com a condução da rebrota, ela é bem vigorosa. Precisa testar mais, porque, teoricamente, quando a gente desbasta uma árvore, a gente quer eliminar a competição, então a gente precisa entender como vai ser essa dinâmica de conduzir esse rebroto, tendo árvores remanescentes na área. Então, pensando assim num ciclo final, ainda é difícil de garantir isso. Existem trabalhos interessantes que daria para a gente pensar em conduzir com o mogno. Tem um colega nosso, um florestal de Garça, que ele fez um teste com eucalipto, onde ele fez o desbaste com 7 anos e conduziu a rebrota, ele deixou as melhores árvores, conduziu a rebrota com essas árvores, e estava com 13, 14 anos e estava com um resultado bem interessante, onde a rebrota realmente até estava superando as melhores árvores que ficou. Então, tem bastante coisa para fazer nesse sentido, viu, Sidney? Ainda é um pouco é um pouco novo para a gente falar nisso, mesmo porque o manejo da rebrota no eucalipto é uma floresta onde se corta tudo de uma vez e se conduz a rebrota. No caso do mogno, não, a gente vai desbastar gradativamente, e lá no corte final, que seria a hora de conduzir a rebrota, a gente vai ter só 300, 400 árvores lá, e realmente talvez não vá fazer sentido conduzir a rebrota lá na frente, né? Então, a dinâmica é um pouco diferente. Beleza. Aí o Milton pergunta aí, melhoramento é para sempre? A gente foi bem breve aqui, Milton, mas com certeza para sempre, é cíclico. Enquanto houver diversidade, pode selecionar que vai ter ganho de seleção, né? E como a diversidade, ela, se você fizer tudo direitinho, ela é praticamente infinita. Então, por exemplo, no milho nós estamos tendo ganho aí há 10 mil anos, né? É semelhante ao eucalipto, é uma pergunta do Sidney. Assim, a gente tem muito a aprender com o melhoramento do eucalipto.
melhoramento do mogno está em aberto, se vai ter método novo, tal, tudo isso está em aberto, mas a gente segue sim os passos do eucalipto como um benchmark que a gente fala, né? É um padrão ouro no melhoramento florestal, né? A gente segue os passos dele sim. Com certeza. Então a gente pode ver toda a tecnologia de mini jardim, propagação in vitro. Tem coisas interessantes no eucalipto, no caso da Suzano, que tem as monoprogenes, né? Que é uma coisa sensacional. Então é uma escola que o Brasil tem que realmente ajuda muito para qualquer melhoramento florestal, de qualquer espécie, né? Ela contribui. E nessa questão do não para nunca, o melhoramento, é verdade. E às vezes você vai resolver um problema, vai surgir um problema lá na frente, né? Então, por exemplo, uma praga, uma doença, você vai ter que voltar lá no começo, buscar material lá do início, né? Uma população base que você vai ter que buscar lá, resistente, né? Tem uma pergunta aí da Clícia que eu acho que é para você melhor, Eduardo. Falando da madeira. O que é madeira? Para que serve a madeira? E tem mais um que quer saber sobre isso. Qual o talento dessa madeira, mobiliário? Olha, ela está muito mais para usos internos, então é mobiliário e construção interna. Já andei dando uma pesquisada nos cortes finais que estão sendo feitos lá na Austrália e outros, e também material que vem de área nativa, eles usam para pisos, né? Os pisos dos senegalenses têm sido bem interessante, porque ele é um mogno mais duro, né? Então, ele suporta essa questão de ficar pisando nele, sem deixar marca. E eu acho que o destino dele vai ser esse uso mais nobre interno, mesmo porque o uso externo dos mognos, ele não é uma madeira com essa durabilidade para uso exterior, como uma teca, um ipê, outras espécies assim. Então, usa muito em barcos, né? Construção de barcos, construção de decorativos, né? O Milton, boa noite, Milton. Ele aponta aí, né, falando que a gente não deve olhar só a produtividade, que vai ter o melhoramento, tem que olhar tudo, resistência ao vento, né? Está tendo morte súbita em algumas regiões do país, sem dúvida, é isso mesmo. Todos os desafios, né, se tiver variabilidade genética, e geralmente tem, o melhoramento é sim uma ferramenta para dar uma solução, e geralmente a melhor solução, né? Muito melhor do que você ficar aplicando fungicida, inseticida, você tem uma resistência genética por vários motivos. É a maneira mais barata de atacar o problema e mais sustentável também em longo prazo, né? Então, todos esses desafios que vêm surgindo são problemas do melhoramento. Agora, a resposta que o melhoramento vai dar, ela é uma resposta que demora, né? E ainda mais numa espécie que a gente está buscando aí produzir madeira serrada, né? Então, eu arriscaria dizer, sabe, que a gente não tem melhoramento, a gente não sabe ainda, nós estamos aprendendo a fazer melhoramento para madeira sólida. Não tem tecnologia, talvez tenha um pouquinho de tecnologia para pinos, mesmo teca, eu acredito que esteja engatinhando, não sei se o Eduardo tem alguma coisa para falar, mas a gente está muito acostumado, melhoramento muito forte, mas para biomassa, para celulose, para energia. Em nível mundial, como eu disse, a gente vem serrando madeira da floresta natural. Aliás, é assim até hoje, né? Conforme vocês vêm ouvindo as notícias aí de problemas ambientais do Brasil recente, né? Então, isso não para. O que é um problema para a gente, empresa, e para a academia tentando estudar, desenvolver um modelo mais sustentável, mas essa competição desleal com a madeira retirada da floresta de forma predatória vai inviabilizando esses grandes negócios, né, na área. Não sei se você quer falar alguma coisa do melhoramento, Eduardo, nesse aspecto de madeira sólida. Eu acho que nessa questão realmente é um melhoramento totalmente diferente, porque a gente precisa analisar a madeira, né? A gente precisa preservar essa matriz. A gente quer preservar essa matriz viva, a gente não pode cortar ela para pegar um broto embaixo, porque ela vai estar muito jovem, a gente quer ver o comportamento dessa madeira ao longo do tempo. E o pinus, realmente, ele está mais ligado, o melhoramento do pinus tem muito mais sentido à madeira.
Então, eu acompanho, às vezes eu converso bastante com o pessoal com a Ananda ali, trabalha com pinos, e ela comentou que o melhoramento do pinos teve várias reviravoltas. Eles selecionaram produtividade, e a hora que começaram a cortar os materiais selecionados para madeira, a madeira não era boa, não tinha qualidade esperada. Então, eles começaram a voltar lá nos materiais do início do melhoramento e buscar aquelas árvores que que cresciam mais devagar, porque a madeira vinha melhor. Uhum. Então, tem toda essa correlação não é só a velocidade que a gente espera, né? E aí, às vezes, a madeira crescer com mais regularidade, mais estável, vai produzir uma madeira de melhor qualidade. Então, isso aí é um desafio, né? Porque aumenta o tempo de espera, né, para testar essas madeiras. Mas o Pinus, com certeza, ele é uma escola tem uma relação melhor com o mogno, por causa que é para isso, para madeira. A Teca no Brasil, realmente muito pouco trabalho, já tem ela está na frente, porque ela já tem a tecnologia de micropropagação e tal, isso já está bem resolvido, mas também clones nacionais e tal, é muito raro, é praticamente incipiente, assim, empresas que trabalham nesse nível de melhoramento. Mas na Indonésia e tal, tem bastante coisa andando, assim, no melhoramento de teca. O Milton fala aqui de vento, problema de vento e de doença, são desafios a pensar. O vento no clone de eucalipto é comum, Senibra trabalha muito com seleção de clones para vento, e a morte súbita tem que estudar, tanto a morte súbita como o tombamento e tal, tem coisas que só realmente montando experimentos e acompanhando em loco o que está acontecendo para tentar descobrir as reais causas e tal, né? Acho que é por aí, né, Evan? É isso aí. Tem uma aqui, ó, mais para cima do Luciano, que acho que é para você. Com quanto tempo estima-se primeira desrama a partir do plantio e quantas desramas se espera até a fase de corte? Eu acho que deve ser mais específico até dos senegalenses aí, né? A desrama, ela começa desde o primeiro ano, tá? No senegalense, a gente chama assim, o primeiro ano é mais desbrota, né? Que você trabalha com tesouras, desbrotando brotos ali jovens, e a gente recomenda fazer uma poda por ano, com bastante critério. Às vezes dá para pular um ano ou outro, dependendo da velocidade de crescimento. E a desrama, ela vai até quando você atingir uma altura comercial de 6 metros, né? Depois isso acaba, né? Então, até atingir uma altura comercial de 6 metros, que seria 2 toras boas, né? Leva-se em torno de 5 a 6 anos de idade, tá? E depois disso, você vai só fazer manejo de desbaste, você pode até pensar em alguma desrama posterior a um desbaste, nas árvores remanescentes, subir um pouco essa desrama, mas quanto acima de 6, 7 metros, começa a ficar mais caro isso, e geralmente, 80% da sua renda, né, com a madeira dessas toras, estão nas 2 primeiras toras, né? Então, você ficar investindo muito esforço e ficar podando muito alto essas árvores, não necessariamente isso vai se traduzir num ganho econômico expressivo. Então, garantir 7 metros, 6, 7 metros de tora boa, limpa, que dali para frente não tem tanto o que fazer mais de podas. O Moacir, finalmente cheguei na sua pergunta aí. O Moacir está querendo saber se existe alguma técnica para a gente fazer uma seleção inicial mais rápida, né, das árvores, no mogno, no IP, para tentar agilizar o melhoramento, né? Eu perguntei para ele se você estava falando de técnicas moleculares, e ele falou que é exatamente isso. Bom, possível teoricamente é possível, tá? Agora, demanda um investimento em pesquisa bastante grande, tá? Para desenvolver essas tecnologias. Na eucaliptocultura, as empresas estão investindo muito dinheiro em seleção genômica, né? Então, eles vêm tentando divergir bastante recurso e aliar os marcadores moleculares, ou seja, olhar a variabilidade genética no nível do DNA para estar calibrando o modelo matemático, aí entra muita estatística pesada,
muita análise molecular também pesada, né? Mas você avalia a variabilidade genética, milhares de regiões do genoma, aí, 50 mil, muitas vezes, e aí você consegue saber de cada árvore como que é a variabilidade genética, como que são os alelos, quais alelos que ela tem. E aí você monta um modelo matemático que vai associar esses alelos com a produtividade de madeira. Uma vez que isso está calibrado, aí sim você consegue. Agora, nas nativas, né, como o IP, o mogno, isso tudo está para ser feito, né? No IP, sendo bem sincero, está até mais fácil, porque, por incrível que pareça, o IP roxo é a primeira espécie arbórea neotropical a ter genoma sequenciado. Inclusive, a gente até participou desse trabalho, né? Agora, no mogno, nem genoma sequenciado tem, não tem nada, né? Então, precisa primeiro, para começo de conversa, sequenciar um genoma para viabilizar essas tecnologias mais avançadas. Mas, de novo, demanda um investimento muito grande. A gente falou que o melhoramento é caro. O melhoramento molecular, hoje, ele demanda um investimento inicial alto, né? Para calibrar esse modelo, veja bem, você tem que ter uma rede de ensaios, e nessa rede de ensaios você vai avaliar a madeira e avaliar o DNA. Então você vai gastar em dobro, em triplo, sei lá, né? Aí só depois que você consegue, uma vez o modelo estando calibrado, aí sim, aí vem a maravilha, né? Que é, eu pego a folhinha lá no viveiro, analiso o DNA e já seleciono no viveiro. Já sei que aquela árvore preditivamente, quer dizer, eu não posso ter certeza, todo modelo tem um grau de erro, mas você prediz que ela vai ter uma boa produtividade. Mas, Moacir, respondendo agora bem pontualmente, existe? Ainda não. Tudo por fazer, tá? Mas eu acho que essa é a nova fronteira, né? Acho que essa fronteira aí ela é fantástica, assim. Sem dúvida. Tem biotech, né? E aí... Tem um potencial enorme, as empresas agrícolas estão usando, toda palestra você ouve eles falando, muita gente fica com o pé atrás, funciona, não funciona, porque a verdade os marcadores moleculares já prometeram muito no passado e não entregaram, né? Agora vem uma nova promessa, então tem vários pesquisadores com o pé atrás, mas as empresas de milho, soja, etc., estão usando. E se é útil para essas espécies que nascem, crescem, se reproduzem e morrem em 3 meses, imagina para uma espécie igual ao mogno, em que o ciclo de melhoramento é tão longo, né? Você selecionar ali no viveiro é uma vantagem absurda relativa a essas outras espécies. Tem uma do Luciano aí sobre espaçamento, acho que para você, melhor para você. Para o senegalense, a gente tem recomendado do 3x2 ao 3x3, né, de espaçamento, ter aí de 1.000 a 1.600 plantas por hectare para estimular essa competição inicial, sombrear logo a área e ter mais material para selecionar nesse primeiro, segundo desbaste. Para o grande foliola, a gente tem recomendado num 3x3 até um 4x4, assim, né? De 1.000, de 800, de 600 até 1.000 plantas. Eu gosto de plantar de 800 a 1.000 plantas por hectare, pelo menos. Salvo, lógico, condições climáticas. Então, regiões mais secas, né? Os senegalenses têm regiões que tem clientes que plantaram em áreas que chove 700, 800 milímetros. Aí a gente recomenda até plantar mais espaçado. Tem uma continha meio de padaria, que a gente fala, que é uma recomendação caipira, que é você colocar uma árvore por milímetro, né? 600, 700 milímetros, você coloca 600, 700 árvores por hectare nesse estoque inicial, né? Dá até para plantar um pouco mais, mas você tem que antecipar esse desbaste também. Então, essas são as recomendações que a gente tem trabalhado para, claramente, a gente ter um estoque, material para selecionar, tem muito problema com vento, tem problema com doença, tem problema com galho. A gente tem que ter material para ir desbastando, faz parte do custo da atividade, né? E sobre a variabilidade, você já comentou, do Miranda. Ele acabou falando. Beleza, aí o Milton fala sobre a variedade genética das árvores da Embrapa.
Pará, Já falou? acho que já falamos, exatamente. Vale a pena irrigar o plantio? Aí acho que você pode responder. Essa é uma pergunta recorrente no Mogno, né? Porque tem vários projetos aí que foram plantados irrigados, e é uma coisa nova na cultura florestal, né? Então, assim, o que a gente recomenda é plantar em lugar que precisa irrigar, né? É um custo mais alto, você tem aí um sistema de irrigação para investir, então, muitas vezes, esse sistema de irrigação que você vai colocar. Oi. Então, nós não temos nenhuma indicação técnica a ser feito o plantio. Logo após plantar, a gente faz irrigação de salvamento com tanque, se precisa, a gente recomenda plantar nas chuvas. Se for fazer um plantio de inverno na época seca, fazer uma irrigação suplementar, né, mas não necessariamente com sistema de irrigação. Bom, eu acho que era... Tem uma lá em cima do Fernando, né? Fernando Dantas falou sobre a enxertia. Eu acho que vale a pena pesquisar, sim, Fernando, sem dúvida nenhuma. Está falando de enxertar os senegalenses em cima do grande folíola e vice-versa, senegalense em cima de ivorenses, sem dúvida, tem que pesquisar. Eu pesquisaria sem dúvida nenhuma. Tem que pesquisar. Eu vi algumas coisas no UFRO bem interessante, Wanda. Uma pesquisa preliminar que eles no Peru, que eles enxertaram mogno brasileiro no NIM, e a nível de teve sucesso no ataque à broca, né, no controle. Então, olha só que legal. São fronteiras a serem observadas, né? E já tiveram casos assim de enxertos no Brasil. Tem algumas empresas que já fizeram e elas são bem adaptadas, elas se adaptam bem. Bom, vou dar um recado aqui também que aos profissionais, eu acredito que tem vários engenheiros agrônomos e florestais aí que quiser conhecer nosso programa de parceiros, aí tem um link aí que a gente colocou para vocês consultarem, tá? Agora tem uma outra pergunta. Empresas e produtores do setor florestal devem ficar apreensivos com a flexibilização do Ministério do Meio Ambiente nas atividades de extração ilegal de florestas nativas? Como proceder? É o que a gente até comentou um pouco antes da apresentação aqui. Realmente, nós temos essa flexibilização com atividade ilegal sempre vai prejudicar o setor, né? Como a gente pode proceder a gente atuar como cidadão, né, e pressionar a política localmente, né? Politicamente a gente vai ter que pressionar esse setor a se regulamentar, não é uma coisa muito fácil, então, mas é diário, então, diariamente a gente tem que atuar dentro da lei, a gente tem que procurar o setor se organizar também, né? Eu acredito que, como produtores de madeira nobre, a gente tem que tentar buscar formatar entidades onde a gente possa se reunir e pressionar, seja uma cooperativa, uma associação. A gente já fez várias reuniões sobre esse tema, eu acho que é um dos caminhos, a gente tentar fortalecer, criar uma entidade que represente o setor, e se associe a outras entidades, como a IBA, como outras instituições, que possa pressionar politicamente a derrubar esse tipo de atitude, né? E a gente também tá atento na hora de votar, né? Infelizmente, faz parte do nosso processo de crescimento aí. Aí o Bruno faz uma pergunta aí para mim sobre tempo de maturidade, né, da primeira florada, e se isso tem correlação com a produtividade, né, ou seja, se a planta que floresce
mais cedo, está divergindo muita energia para a florada, e aí talvez cresça menos. Então, tudo em aberto. Infelizmente, eu não tenho respostas para essas perguntas, né? A gente não seleciona para isso, em princípio, mas também tudo que a gente fez foi assim, ainda muito incipiente, muito inicial. Selecionamos só olhando mesmo a produtividade de madeira, né? Sabendo que podemos estar errado, como o próprio Eduardo bem frisou aí, né? Às vezes, e até a Graziella está aqui também, estava nos prestigiando aqui, que é talvez uma das maiores especialistas na qualidade da madeira do mogno, vem fazendo muita pesquisa, né? Então, existe esse risco, sim, e isso o melhorista tem que estar atento. Então, você seleciona uma árvore que cresce muito rápido e, geralmente, depois, a posteriori, avalia a qualidade da madeira. Mas será que não vale a pena olhar a madeira também de outras árvores, né, para não incorrer nesse risco que o pessoal lá do Pinos cometeu, né, e teve que voltar atrás? Então, são coisas que tem que ficar esperto, né? E aí, lendo a literatura e aprendendo com essas outras culturas, sem dúvida. E na prática a gente vê coisas bem interessantes, assim. Eu já acompanhei várias desbastes, né? Onde a gente começa a cortar os indivíduos, né? E aí, às vezes, a gente corta um indivíduo grosso, fala, nossa, que arvrão, né, tal, pô, que dó. A hora que a gente corta, ele tá pura madeira juvenil, você quase não tem nenhum cernezinho, nenhuma a madeirinha mais escura ali. E aí, às vezes, você tira um indivíduo fino que tá ali do lado e tal, e ele tá quase puro cerne, assim, né, mesmo em diâmetros pequenos. Então, o que será que fez, né? É genético aquilo lá, foi ambiental, ele cresceu mais devagar, por isso que ele conseguiu se consolidar. Então, é uma parte desafiadora, mas é bem... eu fico querendo, dar vontade, assim, como melhorista, ficar acompanhando árvore por árvore, né? Você fala, não, marca essa aqui, coleta o broto dessa. Mas é meio inviável, né, talvez. viável, né? Então, uma coisa que eu queria falar, até acho talvez mais importante do que as perguntas, não sei, eu vejo assim, sabe, a nossa situação, Eduardo e pessoal, é muito diferente do mercado florestal de celulose, laminada, etc. Nós somos poucos e a grande maioria é pequena, sabe? Então, o melhoramento é uma atividade demorada e que demanda muito esforço, tanto de recurso financeiro como pessoal, várias coisas. Então, se não houver uma união do setor e apoiar essas iniciativas, sabe? Apoiar as universidades que estão querendo estudar, o setor não vai alavancar e vai ficar sempre vamos dizer assim, aquém do que poderia estar, né? Então, acho que é um apelo que eu faria, a gente se unir e tentar, vamos dizer assim, né, fazer essas pesquisas de maneira um pouco mais ordenada e com união, porque nós somos poucos e com pouco recurso. Acho que isso tem que ficar muito claro. E cada um consegue fazer um pedaço desse todo, né? Que é um pouco o que o Patrick escreveu aqui, falando ó, que cada silvicultor aqui pode... tem material genético ali se adaptando a uma região e a função, esse produtor pode disponibilizar esses materiais cada vez mais para que se estude esses plantios regionalmente aí também. Tem perguntas sobre o cedro, né? Tem um comentário aqui do Joselito, lá da Eco, o Joselito Lovato, que é nosso parceiro lá no teste de progênio em Teresina. Ele acredita que dá para avaliar alguma coisa depois de 30 meses do plantio. Eu acredito que para o senegalense já dá para avaliar alguma coisa, assim, principalmente quando a gente fala em forma, né, e ramificação, esse primeiro arranque inicial, com certeza já dá para a gente começar a observar. Se bem que eu acredito que a partir de 60 meses ali, que é os seus 5 anos ali, que a gente consegue consolidar melhor, assim, porque eu já vi, a gente tem alguns testes de progênio que a gente consegue, eu consegui avaliar algum indivíduo, falei, putz, esse está bom, mas o do lado estava mais ou menos, e com 60 o do lado já ultrapassou ele em termos de qualidade. Então, a gente consegue olhar precoce, mas tem que acompanhar, olhar sempre o todo, né? Eu acho que óleo precoce até seleciona, mas não pode cortar o resto, não. Ainda está muito cedo. Não,
tem que olhar, mas tem que conferir se aquilo que você selecionou lá atrás é de fato bom mais para frente, né? Bom, aí estão falando de cedro australiano. Bom, tem clones, mas quem faz um trabalho muito bom com cedro é o pessoal da Bela Vista. Então, eles fizeram todo esse trabalho de base, eles conseguiram, no início do trabalho, importar mais de 150 progenes numa tacada só, né, da Austrália, e isso ajudou muito a eles consolidarem uma base genética grande. E hoje eles têm aí pelo menos uns 4 clones bem testados, assim. Eu tenho acompanhado bem o trabalho deles, tem vários clientes nossos que plantou os dois, plantou Moga, plantou cedro, e alguns que plantaram todos os clones, outros que plantaram só 2, e é bem interessante, é uma espécie bem promissora, e esses clones estão dando, na verdade, esses materiais clonais, de uma certa forma, no meu ponto de vista, eles recolocaram o cedro no jogo, entendeu? No mercado, porque o cedro seminal era muito ruim, a partir do 4º, 5º ano, realmente desanimava todos os produtores e tal. Então, eles conseguiram diminuir essa variabilidade desse material e agora a gente tem um material possível de se plantar, né? Porque a deshomogeneidade do cedro era muito maior que o Moga, em termos de produtividade, né? Então, eles conseguiram corrigir isso. Bom, e aí mais dois recados. Bom, a gente está a gente está mantendo aí os descontos de reserva antecipada do primeiro semestre aí para o pessoal que está na live. Então, tem aí um link aí para vocês garantirem aí os descontos exclusivos aí para quem está participando hoje da live. E também as lives vão ficar disponíveis no canal, né, para ser assistidas depois para quem não conseguiu acompanhar. E aí, do Éder aí. Então, ele pergunta, fala da questão do florescimento. Não, hoje, Éder, já tem mais fazendas em idade madura, né, produzindo flor e fruto, e já o mercado de sementes começa a ficar com mais diverso, tá? Então, mas geralmente vai levar aí, não sei, Eduardo, o grandifolium, uns 12 anos para frente é que fica maduro e começa a dar fruto com maior regularidade. Claro que depende do ambiente, depende do local, mas eu vejo mais ou menos por aí. Daí para cima mesmo, viu, Evandro? Eu tive árvores com 10, 11 anos, mas é de 12 para cima, 14, e aí vai de manejo também da floresta, se ela já está mais aberta, se ela não está, se ela está muito fechada ainda nessa idade, se tem mais árvore de borda, as árvores do meio sofrem mais para florescer, então tudo vai do objetivo. Se é produção de semente, você seleciona a matriz e abre bem em volta dela, né, para ela ter mais estímulo a florescer. Se é para madeira, é outra coisa. Cada objetivo tem um manejo adequado para ele, né? Ótimo. Gustavo em cima está falando que plantou no 5x5 e está pretendendo não fazer desbaste. Plantou em 2015, o que acham? Olha, desbaste nessa idade só depois dos 10 anos, né? Mas vai precisar fazer, né? Em um determinado momento vai precisar fazer. A gente tem plantios que eu acompanho que é 5x4, 5x5, que a estimativa é a gente chegar lá, fazer um desbaste com 12 anos, 10, 12 anos, é o que a gente acredita de previsão, né? São plantios que ainda estão com 8, 9 anos, e o que vai dizer é o inventário, né? Exato, isso a que eu gente falo. falar alguma coisa agora é puro chute, assim. Né? Tem que ir acompanhando o crescimento. Se ela parar de crescer, né, tem que fazer um inventário anualmente, aí, a cada 2 anos, para poder tomar a decisão na hora certa. É por aí. Aí ele pergunta se precisa de outorga ou somente no momento do corte. Acho que depende muito do estado, não é isso, o Eduardo? Do Gustavo, mais para cima de novo. Ele pergunta se precisa de necessário fazer outorga para plantar? Olha, não, na verdade vai de estado para estado, que nem o Evandro falou,
Minas tem umas regras aí específicas, né? Você tem que fazer um cadastro do plantio, tem taxa para tudo em Minas. Tem taxa, você planta árvore, você vai cortar, você tem uma taxa para cortar. Mas em São Paulo não tem esse problema, vários outros estados não tem. No Pará, por ter muito manejo florestal, você tem que fazer algum procedimento junto ao IBAMA, tal, né? Porque tem madeiras de manejo, outros estados que não tem, é mais simples. E a ideia é que tenha que se desburocratizar cada vez mais, né? É o que eu brigo com nativas. Então, assim, se a gente quer garantir a floresta, garantir as espécies ameaçadas, a gente tem que plantar elas e desburocratizar esse plantio. Tem muita burocracia para plantio de nativas. Então, a gente quer plantar ipê, quer plantar jequitibá, quer plantar várias espécies nativas, e aí tem um monte de papelzinho para fazer, e aí a gente fica, às vezes, numa interpretação subjetiva do técnico, né? Então, a gente tem que buscar sempre... a gente bate muito nos órgãos ambientais, em todas as reuniões que a gente vai, para desburocratizar o processo. Aí é o Ivo, né? Problema legal é a questão da importação. Faz 2 perguntas aí. Olha, a importação é assim, demora para a gente... A importação, ela é meio chata, porque você tem que regularizar a importação para cada país que você quer importar. Para você regularizar essa importação, ela leva geralmente 2 a 3 anos para essa lei ser liberada. Então, isso tem um custo razoável, assim, de tempo e de recurso que você aplica. E além desse processo, então você não consegue nem testar um fornecedor antes de importar, né? Você tem que conhecer bem esse fornecedor para saber que a semente dele é boa. E depois que você conseguir fazer essa lei, essa importação ela tem que ser rápida, né? Então, no caso do grande foliola, do ivorense, então você tem que conseguir calibrar bem que logo que ela foi coletada, ela tem que ser exportada logo para o Brasil, e esse trâmite de chegada e liberação tem que durar no máximo aí 20, 30 dias. Mas o maior gargalo é conseguir a lei, fazer a lei, né? Isso aí tem que ser via análise de risco de pragas, tem que passar até pelo Congresso, assinar e virar uma lei no Diário Oficial. Então, não é muito simples. Isso aí seria facilitado se a gente tivesse um grupo e fizesse isso de uma maneira mais cooperativa. Ok. Aí acho que é uma última pergunta, lá em cima do Patrick, na propagação, tem como no abate de um indivíduo retirar na hora galhos para propagação? Digo isso logo depois do abate, então ele deve estar falando da rebrota que sai ali embaixo, né, e talvez usar como estaquia, né, para enraizamento. Você tem alguma experiência, Eduardo? Então, assim, para propagação, na verdade, os galhos, eles teriam que ser utilizados mais aquela técnica de enxertia, você tentar manter um indivíduo em pé. Depois que você corta, e você notou que aquele indivíduo tem uma madeira boa, tem um bom volume de cerne e tal, aí o ideal é conduzir, pegar o broto da rebrota. Aí é a rebrota mesmo que vai ser o material para ser clonado. Então, você tem que identificar que aquele toco que está lá é de uma árvore boa. É mais identificação mesmo, para depois você acompanhar aquilo lá. Mas aí tem a dificuldade de enraizar essa estaca, tem que ter um viveiro preparado, né, uma casa de sombra, irrigação, senão não consegue, não. Não, exato. Tem que estar o protocolo tem que estar bem avalizado, né? E estar com o viveiro no esquema aí para coletar esse material de acordo. Tem uma última pergunta aí, mais uma que surgiu para finalizar. O que acham do plantio intercalado ivorensis, que acho que ele está querendo dizer o grande folíola, né? Mudou o nome da espécie, com senegalenses. Olha, Gustavo, eu acredito bastante nesse consórcio, a gente fez já em várias áreas. O comportamento de um com o outro é interessante. O
que a gente vem, eu acho que a gente vai calibrar gradativamente a gente vai calibrar melhor as proporções de cada espécie dentro desses modelos, né? Eu tenho utilizado nas recomendações colocar mais senegalenses que ivorenses, que o grandifoliola, né? E aí você vai desbastando, como os senegalenses têm mais galhos e tal, a gente vai desbastando primeiro os senegalenses e depois vai acompanhando qual vai ser os segundos e terceiros desbastes. Então, o ivorense, o grandifoliola, vai estar muito mais, ele vai ser muito mais desbastado que realmente tiver muito problema com doença, né? Então, o cancro é uma coisa que ele é um fator para desbaste, por exemplo, de seleção de indivíduo. Acho que era isso, hein? Beleza. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Agradecer ao Evandro, a equipe aí da Futuro, do pessoal de apoio aqui, que a gente conseguir realizar a nossa live. Boa noite a todos, uma Páscoa abençoada para todos, que nesse momento que estamos mais em casa, possamos aproveitar esse momento de uma maneira mais preciosa, maior concentração de energia no que é importante para a nossa vida aí, e agradecer aos céus aí para que a gente possa passar por esse momento aí. Isso mesmo. Muita saúde para todo mundo, pessoal. Uma boa noite. Fiquem com Deus, em paz e com saúde. Boa noite, gente. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.